Você já sentiu que, por mais que se esforce, existem pessoas na sua vida que simplesmente não conseguem te entender? Aquela sensação de vazio quando você tenta explicar seus sonhos, seus medos, seus anseios mais profundos. E do outro lado só encontra olhares confusos, ou pior ainda, indiferença. Você não está sozinho. Essa desconexão é uma das dores mais silenciosas que experimentamos como seres humanos. E hoje, através da sabedoria do grande Carl Jung, vamos explorar por que soltar quem não te entende pode ser o ato de amor próprio mais transformador da sua vida. Carl Jung, esse brilhante psiquiatra e psicanalista suíço que revolucionou nossa compreensão da mente humana, nos deixou um legado inestimável sobre o caminho para a autenticidade. Jung entendeu algo que muitos ainda hoje tentamos ignorar: que o verdadeiro crescimento pessoal começa quando deixamos de nos adaptar às expectativas alheias e começamos a escutar nossa voz interior. Pense na sua vida agora mesmo. Quantos relacionamentos você mantém por simples costume? Quantas conversas você sustenta onde sente que uma parte essencial de você permanece invisível, incompreendida? Jung chamaria isso de uma traição ao seu ser, à sua natureza mais autêntica. Porque cada vez que você fica onde não é compreendido, cada vez que reduz sua luz para não incomodar, está enviando uma mensagem devastadora ao seu inconsciente, que sua verdade não merece ser honrada. O encontro consigo mesmo pertence às experiências mais desagradáveis, escreveu Jung. E ele tinha razão, porque quando você finalmente se confronta, quando reconhece que tem sacrificado sua autenticidade no altar da aceitação social, a culpa e o medo podem ser esmagadores. Mas é precisamente nesse ponto de desconforto que começa a verdadeira transformação. Jung desenvolveu o conceito do processo de individuação, essa jornada profunda para se tornar quem você realmente é. Este processo não é um luxo, é uma necessidade psicológica. Quando você permanece em relacionamentos onde não se sente visto, onde suas palavras caem em ouvidos que não podem ou não querem entendê-las, está obstruindo sua própria individuação. Está negando a si mesmo a oportunidade de florescer. Permita-me perguntar algo com total honestidade. Você já notou como sua energia se transforma quando está com pessoas que realmente o compreendem? Esse sentimento de expansão, de leveza, como se finalmente pudesse respirar a pleno pulmão. Agora compare isso com aquela sensação de contração, de estar contendo sua respiração quando está com pessoas com quem sente que deve filtrar suas palavras, moderar suas emoções, diminuir sua intensidade. Jung entenderia essa diferença não como algo casual, mas como um sinal direto do seu inconsciente sobre onde você pertence e onde não pertence. O que você nega o submete, o que você aceita o transforma. É um dos ensinamentos mais profundos de Jung. Quando você nega essa voz interior que diz que não está sendo compreendido, quando ignora esse desconforto persistente, está permitindo que essa energia estagnada o domine. Você se submete a um padrão que só pode levar a mais desconexão, tanto dos outros quanto de si mesmo. O medo da solidão é talvez o maior obstáculo neste caminho. Jung sabia disso bem. Tememos que se soltarmos aqueles que não nos entendem, ficaremos sozinhos. Mas aqui está o maravilhoso paradoxo que Jung descobriu. É precisamente quando você se atreve a ser autêntico, quando deixa ir os relacionamentos que não ressoam com sua essência, que começa a atrair conexões verdadeiras. Porque a autenticidade é magnética. Seu valor não diminui por causa das pessoas que não o reconhecem. Quando Jung falava do inconsciente coletivo, estava nos revelando algo extraordinário, que todos estamos conectados em um nível profundo. Isso significa que quando você honra sua verdade, quando se atreve a ser quem realmente é, entra em ressonância com outras almas que vibram na mesma frequência que você. Não é coincidência, é sincronicidade. Esse conceito tão junguiano
que nos mostra como o universo conspira para nos aproximar de quem realmente nos compreende quando temos a coragem de soltar o que não nos serve. Jung também nos falou sobre a sombra, aqueles aspectos de nós mesmos que reprimimos e ocultamos. Sabe o que acontece quando você permanece em relacionamentos onde não pode se expressar autenticamente? Sua sombra cresce. Todas aquelas partes de você que não podem ver a luz, todos aqueles pensamentos e emoções que você reprime para se encaixar, se acumulam no seu inconsciente e, eventualmente, encontrarão uma forma de se manifestar. Geralmente como ressentimento, doença ou crises existenciais. Há uma tendência em nossa sociedade de glorificar o aguentar, o perseverar em relacionamentos difíceis. Mas Jung nos ensina que há uma diferença fundamental entre o compromisso consciente que nos faz crescer e o sacrifício inconsciente que nos destrói. Quando você se mantém em um relacionamento onde consistentemente não se sente compreendido, não está praticando paciência, está praticando autotraição. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, disse Jung. Esta frase encerra a essência do que significa realmente compreender alguém. Não se trata de entender intelectualmente cada palavra que você diz, mas dessa conexão ao nível da alma, esse reconhecimento mútuo que transcende as palavras. E quando essa conexão não existe, nenhuma quantidade de explicações ou esforços da sua parte poderá criá-la. É como tentar explicar as cores a quem decidiu manter os olhos fechados. Você pode usar todas as metáforas, todas as descrições, mas se a outra pessoa não está disposta a abrir os olhos, seu esforço será em vão. E o mais doloroso é que, com o tempo, você mesmo começará a esquecer como são as cores. Sua percepção se atrofiará para se adaptar a esse mundo cinza que você aceitou. Jung observou um fenômeno que chamou de a persona, essa máscara social que todos usamos para funcionar no mundo. Mas advertiu sobre o perigo de se identificar demais com esta máscara. A persona é aquilo que na realidade não somos, mas o que nós e os outros pensamos que somos. Quando você permanece onde não é entendido, sua máscara começa a se fundir com seu rosto. Você começa a esquecer quem é por baixo dela. Como saber se você chegou a este ponto? Preste atenção aos seus sonhos. Jung considerava os sonhos como mensagens diretas do inconsciente. Se você regularmente sonha em estar perdido, preso ou perseguindo algo inalcançável, seu inconsciente pode estar gritando que você abandonou seu caminho, que sacrificou demais de si no altar de relacionamentos que não nutrem sua alma. O processo de soltar aqueles que não nos entendem não é sobre culpar o outro. Jung nos ensinaria que as pessoas só podem se encontrar conosco até onde seu próprio desenvolvimento psicológico permite. Assim como uma criança não pode compreender conceitos filosóficos complexos, há pessoas que, por seu próprio nível de consciência, simplesmente não podem ressoar com certas partes de você. E tudo bem. Não é uma falha delas, nem sua. É simplesmente um desajuste no nível de consciência. Reconhecer isso liberta você da necessidade de consertar o relacionamento ou de se fazer entender. Você compreende que algumas incompatibilidades existem em um nível tão fundamental que nenhuma quantidade de comunicação pode superá-las. Jung chamaria isso de uma diferença nos tipos psicológicos. Sua teoria, que explica como pessoas diferentes percebem o mundo e tomam decisões de maneiras fundamentalmente distintas. Mas entender isso intelectualmente e agir em consequência são duas coisas diferentes. Por que nos apegamos? Jung identificaria aqui o poderoso efeito dos complexos. Esses nós de energia psíquica formados por experiências passadas que influenciam nosso comportamento presente. Talvez um complexo de abandono faça você temer a solidão. Talvez um complexo de inferioridade faça você acreditar que não merece algo melhor. Talvez um complexo paterno ou materno
faça você repetir padrões de busca por aprovação. Até que você torne consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino, advertiu Jung. Aí reside a importância de tornar conscientes esses padrões. Quando você reconhece por que se apega, pode começar a desafiar essas crenças limitantes. Soltar quem não te entende é, em essência, um ato de profunda compaixão, tanto para você quanto para o outro. Você liberta ambos de uma dinâmica que impede seu crescimento autêntico. Dá a ambos a oportunidade de encontrar conexões que ressoem com suas verdadeiras essências. Jung veria isso não como um fracasso, mas como um passo necessário no caminho da individuação. Este processo de soltar requer coragem, o tipo de coragem que Jung admirava profundamente. Sua visão só se tornará clara quando você puder olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Olhar para dentro significa confrontar seus medos, seus apegos, suas expectativas. Significa reconhecer onde você tem comprometido sua autenticidade e por quê. Há um conceito junguiano chamado a ferida sagrada, que é especialmente relevante aqui. Jung acreditava que nossas feridas mais profundas contêm o potencial para nossa maior transformação. A dor de não ser compreendido, de se sentir invisível em seus relacionamentos mais próximos, pode ser precisamente a ferida que, ao ser atendida conscientemente, o guie para seu propósito mais autêntico. Muitas das pessoas mais criativas, mais inovadoras, mais revolucionárias da história experimentaram profundamente essa desconexão. Sua sensação de não se encaixar, de não ser compreendidas, as impulsionou a criar, explorar, descobrir novos territórios, tanto externos quanto internos. O próprio Jung foi considerado radical e controverso em seu tempo. Sua ruptura com Freud, seu mentor, é um exemplo de como ele teve que soltar um relacionamento onde sua visão mais profunda não era compreendida para poder desenvolver seu próprio caminho. Imagine por um momento o que teria acontecido se Jung tivesse sufocado suas ideias para manter a aprovação de Freud. O mundo teria perdido conceitos tão fundamentais como o inconsciente coletivo, os arquétipos, a sincronicidade. Jung teve que escolher a si mesmo, teve que honrar sua visão interior, apesar do doloroso custo de perder um relacionamento importante. Agora, este processo de soltar nem sempre significa um corte abrupto ou dramático. Jung valorizava enormemente a integração, não a eliminação. Em alguns casos, soltar significa simplesmente ajustar suas expectativas. Reconhecer que talvez esta pessoa possa ser um maravilhoso companheiro de academia, mas não alguém com quem compartilhar suas reflexões filosóficas. Ou que esse familiar pode estar presente nas reuniões familiares, mas não ser seu confidente em momentos de crise existencial. Jung chamaria isso de estabelecer limites psicológicos saudáveis, reconhecendo quais partes de você podem ser vistas e compreendidas por quem. É como ter diferentes jardins em sua vida e saber quais flores podem crescer em cada um. Alguns relacionamentos são como jardins desérticos. Podem sustentar certas plantas, mas não espere que ali floresçam suas orquídeas mais delicadas. A aceitação de si mesmo é a essência do problema moral e o epítome de uma visão de vida completa, escreveu Jung. Quando você aceita quem realmente é, com todas as suas complexidades, suas intensidades, suas peculiaridades, naturalmente começa a gravitar em direção a pessoas que podem celebrar essas qualidades em vez de tentar amortecê-las. Há um fenômeno fascinante que ocorre quando você finalmente se atreve a soltar relacionamentos onde não é compreendido. Você descobre que era muito mais do que se permitia ser. É como se você estivesse contendo a respiração debaixo d'água e finalmente emergisse à superfície. De repente, há tanto ar disponível, tanta expansão possível.
Jung observou que muitos de seus pacientes experimentavam uma espécie de renascimento quando se liberavam de relacionamentos e ambientes que sufocavam sua autenticidade. Não só seu bem-estar psicológico melhorava, mas frequentemente descobriam talentos, paixões e capacidades que haviam permanecido adormecidos enquanto dedicavam sua energia a se encaixar onde não pertenciam. A personalidade se desenvolve apenas através da vida, nos lembra Jung. Cada experiência, mesmo as dolorosas de não ser compreendido, contribui para seu desenvolvimento se você as abordar conscientemente. A chave está em não ficar preso nessas situações por medo, costume ou um falso senso de dever. Quando você se atreve a soltar, também libera o outro. Esta é uma perspectiva que frequentemente negligenciamos. Manter relacionamentos onde existe uma incompreensão fundamental é uma forma de prender não só você, mas também a outra pessoa. Você nega a ambos a oportunidade de encontrar conexões que ressoem com sua própria frequência, com seu próprio nível de consciência. Jung acreditava firmemente na responsabilidade individual. Conheço melhor os problemas do indivíduo e seu sofrimento. Para mim, o indivíduo é a única realidade. Esta afirmação nos lembra que, em última análise, só você pode sentir a profundidade da sua desconexão. Só você pode decidir se o preço que está pagando para manter certos relacionamentos é alto demais. O privilégio de toda uma vida é se tornar quem realmente você é, nos diz Jung. Este privilégio requer discernimento constante sobre quem pertence ao seu círculo interno, quem pode acompanhá-lo em sua jornada rumo à autenticidade e quem, apesar das melhores intenções, simplesmente não pode ver quem você realmente é. O processo de soltar é também um processo de luto. Jung entenderia isso profundamente, já que dedicou grande parte de seu trabalho a explorar como integramos as perdas. Você está se despedindo não apenas de uma pessoa, mas de uma versão de si mesmo, de expectativas, de sonhos compartilhados. Permitir-se sentir este luto é crucial. Não há nascimento da consciência sem dor, nos lembra Jung. Mas depois do luto vem a renovação. Jung observou como seus pacientes, depois de atravessar períodos de solidão e dor, após deixar relacionamentos significativos, mas limitantes, experimentavam uma revitalização de sua energia psíquica. É como se a energia que antes era gasta, mantendo pontes para pessoas incompatíveis, agora estivesse disponível para a criatividade, o autodescobrimento e, eventualmente, novas conexões mais ressonantes. A solidão não vem de não ter ninguém ao seu redor, mas de ser incapaz de comunicar as coisas que lhe parecem importantes, escreveu Jung. Esta definição captura perfeitamente por que é possível se sentir profundamente, só mesmo rodeado de pessoas que supostamente o amam, e por que, paradoxalmente, você pode se sentir completamente acompanhado em momentos de solidão física quando está em comunhão com seu verdadeiro ser. Jung desenvolveu o conceito de sincronicidade para descrever coincidências significativas, que parecem desafiar as explicações casuais. Muitas pessoas relatam experimentar sincronicidades notáveis depois de soltar relacionamentos onde não eram compreendidas. Encontram livros, mestres, amigos, oportunidades que parecem perfeitamente alinhadas com seu novo caminho. Jung veria isso não como magia, mas como uma manifestação da interconexão profunda entre nossa realidade psíquica e o mundo externo. Onde está seu medo, aí está sua tarefa, nos desafiava Jung. Se o medo da solidão, da rejeição ou da mudança o mantém em relacionamentos onde sua alma murcha lentamente, aí precisamente está seu trabalho mais importante. Enfrentar esse medo, atravessá-lo conscientemente, é parte essencial do processo de individuação. É importante lembrar que Jung não advogava pelo isolamento ou narcisismo. Ao contrário, acreditava profundamente na importância da comunidade e da conexão humana.
O encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se há alguma reação, ambas se transformam. O que Jung nos convida a buscar não é a ausência de relacionamentos, mas relacionamentos que catalisem nossa transformação positiva, não nossa contração. Como saber se um relacionamento está obstaculizando seu crescimento? Jung apontaria vários sinais. Se você constantemente se sente esgotado depois de interagir com alguém, se sente que deve se fazer pequeno para ser aceito, se partes importantes da sua experiência devem permanecer invisíveis, ou se você descobre que sua criatividade e espontaneidade se atrofiam na presença dessa pessoa. Também sugeriria prestar atenção às suas reações físicas. Nosso corpo frequentemente sabe antes da nossa mente consciente quando um relacionamento não está alinhado com nossa verdade. Tensão, fadiga, insônia, até mesmo doenças recorrentes podem ser sinais de que você está comprometendo sua integridade para manter conexões que não o nutrem. Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos, sugere Jung. Isso significa que as pessoas que mais nos frustram por sua falta de compreensão também podem ser nossos maiores mestres. Não porque devamos nos manter em relacionamentos prejudiciais, mas porque a natureza específica da nossa dor pode nos revelar quais aspectos de nós mesmos anseiam por ser reconhecidos e honrados. Jung desenvolveu o conceito de projeção, nossa tendência a ver nos outros qualidades que não reconhecemos em nós mesmos. Às vezes, o que interpretamos como falta de compreensão nos outros é um reflexo de como não nos compreendemos a nós mesmos. Antes de soltar um relacionamento, Jung recomendaria explorar: há algo que estou projetando aqui? Há alguma lição que preciso aprender antes de partir? Mas uma vez que você tenha feito este trabalho interior, uma vez que tenha esclarecido o que realmente necessita e tenha comunicado honestamente suas necessidades, chega um ponto em que a sabedoria está em reconhecer o que Jung chamaria de uma incompatibilidade de arquétipos. Algumas configurações psíquicas simplesmente não podem ressoar entre si, não porque uma seja melhor que a outra, mas porque operam em frequências fundamentalmente diferentes. O sapato que serve a uma pessoa aperta outra. Não há receita para viver que se adapte a todos os casos, nos lembra Jung. Esta perspectiva nos liberta da necessidade de julgar ou culpar. Você não está soltando alguém porque seja mau ou inadequado em termos absolutos, mas porque reconhece, com compaixão e clareza, que não existe a ressonância necessária para uma conexão autêntica. O ato de soltar, quando realizado com consciência, pode ser um dos maiores presentes que você dá a si mesmo. Jung veria este ato como central no processo de individuação, essa jornada para se tornar quem você realmente está destinado a ser. O privilégio de toda uma vida é se tornar quem verdadeiramente você é, nos lembrava constantemente. Este privilégio não é automático, deve ser reclamado conscientemente, às vezes a um custo considerável. O preço pode incluir solidão temporária, a desaprovação de outros, a disrupção de padrões familiares. Mas como Jung bem sabia, o que você nega o submete, o que você aceita o transforma. Aceitar a verdade do que você realmente necessita, mesmo quando isso significa deixar ir relacionamentos significativos, é o caminho para sua libertação. A beleza deste processo é que, com o tempo, você começa a atrair pessoas que podem ver e celebrar sua essência autêntica. Jung chamaria isso de uma afinidade arquetípica, uma ressonância ao nível da alma que transcende as camadas superficiais de compatibilidade. Essas conexões não requerem explicações constantes ou justificativas. Há um reconhecimento mútuo, uma sensação de lar na presença do outro. A função transcendente, outro conceito junguiano crucial, descreve como a tensão entre opostos pode gerar uma terceira possibilidade que transcende a polaridade original. Às vezes,
O ato de soltar gera precisamente este tipo de transcendência. Onde antes você via apenas duas opções impossíveis, comprometer a si mesmo ou perder o relacionamento, emergem novas possibilidades, novos tipos de conexões, novas formas de se relacionar, novas dimensões de si mesmo que você nunca havia explorado. Sua visão só se tornará clara quando você puder olhar para dentro do seu coração, nos diz Jung. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Esta clareza de visão é talvez o presente mais precioso que você recebe quando se atreve a soltar o que não ressoa com sua verdade interna. É como se uma névoa se dissipasse, revelando uma paisagem muito mais vasta e bela do que você havia imaginado. Este é o impacto transformador de soltar quem não te entende. Não é um ato de abandono ou rejeição, mas um ato de profundo respeito, tanto para com você mesmo quanto para com o outro. É reconhecer que todos merecemos conexões onde nossa essência possa ser vista, honrada e celebrada. Como Jung diria, o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se há alguma reação, ambas se transformam. Quando essa reação química não está presente, a maior compaixão pode ser liberar ambos para encontrar onde essa alquimia transformadora possa ocorrer. Então, eu lhe pergunto, quais relacionamentos em sua vida atual estão verdadeiramente nutrindo sua alma? Quais estão drenando sua energia vital? Onde você se sente verdadeiramente visto e onde se sente invisível? Como Jung nos ensinou, seja o que você pensou no princípio e pense no que você fez no final. A congruência entre suas percepções e suas ações é o caminho para a integridade. A jornada para o amor próprio que Jung nos convida a empreender não é de narcisismo ou isolamento, mas de profunda autenticidade. É reconhecer, como ele disse, que o sapato que serve a uma pessoa aperta outra. Não há receita para viver que se adapte a todos os casos. Seu caminho único requer a coragem de soltar o que não se encaixa, por mais bonito que possa parecer no pé de outro. Se esta mensagem ressoou com você, se você sentiu essa centelha de reconhecimento em algo que compartilhei hoje, tome isso como um sinal. Jung acreditava profundamente nos mensageiros. Aquelas experiências aparentemente casuais que trazem exatamente o remédio que nossa alma necessita em um dado momento. Talvez este vídeo tenha chegado a você precisamente quando você precisava ouvir estas palavras. Convido você a compartilhar esta mensagem com alguém que você acredita que possa precisar dela. Todos conhecemos pessoas presas em relacionamentos onde sua luz está se apagando lentamente, onde sua voz verdadeira está sendo silenciada. Às vezes, uma simples conversa, um vídeo compartilhado, pode ser a semente de uma transformação profunda. Se este conteúdo foi valioso para você, deixe-me saber nos comentários. Adoraria ouvir como isso ressoa com sua própria experiência. Você já teve que soltar relacionamentos onde não se sentia compreendido? O que descobriu sobre si mesmo no processo? Nossa comunidade cresce mais forte quando compartilhamos nossas histórias e aprendizados.